Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Muay Thai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Meus amigos, e a situação do Vince ainda não acabou, né? Como foi relatado anteriormente, o Vince teria desviado cerca de 14 milhões de dólares da WWE para pagar o silêncio de algumas pessoas, né, das quais ele teria se envolvido. E agora as investigações também concluíram que, além daqueles 14 milhões, ele teria utilizado mais 5 milhões nos anos de 2007 e 2009, ou entre esses anos, né, para deixar em silêncio mais duas pessoas além daquelas, né? Então não foi só aquelas pessoas e nem só aquele dinheiro, só muito entre aspas, né? Mas ainda houve mais contratos, mais acordos aí que totalizaram 5 milhões de dinheiros desviados da companhia, ou seja, o Vince McMahon tirou dinheiro da empresa dele, óbvio, mas mesmo assim as políticas de lá não permitem que ele faça esse tipo de coisa. Daqui a pouco vai passar os 20 milhões aí gastos. Alguém tinha que avisar o Vince aí que era só ele em algum cabaré, algum bordelzinho, que ele gastaria bem menos com nomes de qualidade do que tudo isso, né? Se bem que, né, até onde se saiba, esses casos eles são casos ali que ele pagou por silêncio, mas que foram consensuais, com exceção de um. Um realmente é acusado de que ele teria abusado e aí vai ser investigado, pode ser um crime grave aí pra cima do Vince, né? Bom, gente, e o efeito Triple H tá trazendo algumas novidades aí também, né? Surgiram algumas informações aí durante essa semana de coisas que também estão tendo o dedo do Triple H. Vocês estão sentindo o dedo do Triple H? Já deu pra sentir já o dedo do Triple H, né? Por exemplo, no show do Main Event dessa semana, houve a separação da dupla de Cedric Alexander com Shelton Benjamin, o tal do Hurt Business, né? Mais uma separação, eles já iram e voltaram umas 700 mil vezes, né? Mas dessa vez eles lutaram contra o outro e realmente foi o fim da tag. Aí o pessoal lembrou também de uma declaração aí há pouco tempo atrás do Bobby Lashley falando que até acha que pode sim haver uma volta da stable Hurt Business, só que para isso o MVP teria que fazer uma face turn ali, se unir a ele e aí poderia reunir a galera de novo, né? Eu não sei se o Triple H vai querer fazer isso e sinceramente acho que nessa altura do campeonato voltar o Hurt Business de novo não sei se encaixa, sabe? Volte e meia eles voltam essa storyline de amigos, inimigos, aliados ou não aliados. Eu acho que vale mais a pena o Lashley realmente seguir o jeito que ele tá aí, já tá indo bem. O MVP com o Omos não dá pra dizer que vai ser uma causa vencida, né? Mas eu acho que chega de Hurt Business por enquanto. Pelo menos a formação original. Talvez se eles mudassem um ou outro integrante ali, pudesse ajeitar as coisas, né? Bom, em relação ao Karrion Kross também, como vocês viram, ele retornou lá no último SmackDown, já retornou aí já no estágio de Main Event, né? E o Triple H quer dar esse posto para ele porque é relatado que o Triple H ficou muito irritado como o Karrion Kross foi tratado quando chegou ao main roster no ano passado, né? Aquele debut dele, as derrotas não, da derrota pro Jeff Hardy que foi, lembrando, ele tava invicto, ele tava super dominante, era campeão da NXT, e aí a derrota ali frustrou muito o Triple H porque diminuiu o seu atual campeão da NXT e diminuiu consequentemente a NXT também, né? Ele não gostou nada da forma como foi tratado e depois ainda por cima demitido. Então não demorou muito para trazer ele de volta e quer sim estar investido em Karrion Kross a partir de agora e muito bem. O Triple H enxerga ele aí como um grande heel para esses próximos anos e não é à toa, né? Na NXT a gente via isso, como que ele tratava bem. A própria Shayna Baszler já voltou a dar push para ela e era uma que ele tratava também ali de uma maneira especial, então não é uma surpresa aí se o Karrion Kross virar campeão em breve, né? Agora, dito isso, temos algumas coisas para falar sobre esse Clash at the Castle. Porque é o seguinte, o combate de Roman Reigns contra Drew McIntyre para esse pay-per-view do Reino Unido está programado para acontecer sem nenhuma alteração. Mesmo aí com esse retorno do Karrion Kross, ele não deve estar entrando nessa luta, tá? Vai ser Drew
contra o Roman Reigns mesmo, igual eles estavam programando originalmente. Então não deverá ter a entrada do Cross, pelo menos por enquanto. Talvez se a rivalidade se estender, aí sim ele entre nessa história toda. O Undertaker está anunciado para estar presente também lá nesse evento do Reino Unido, lá em Cardiff. Só que não exatamente no Clash at the Castle. Claro, ele pode até aparecer ali nas fileiras, no backstage provavelmente ele vai estar, no mínimo, ou fazer uma aparição no show, que eu duvido muito. Mas ele está mesmo programado para um dia antes estar ali, então, fazendo parte de uma sessão ali de autógrafos, um show junto com ele ali, tirando fotos, né? Então ele vai meio que fazer um papel ali daquele formato WrestleMania X, vocês devem se recordar disso, né? Provavelmente vão perguntar pra ele no evento, né? E aí, você vai lutar de novo? Aí ele vai falar aquela mesma resposta de sempre: nunca diga nunca, porque na vida nunca podemos dizer nunca, e no wrestling nunca dizer nunca, então portanto nunca diga nunca, e blá 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 blá. E também temos novidades sobre o John Cena. Por quê, meus amigos? Porque o John Cena poderia participar de um evento grande desse, já que é um evento gigante, né? A WWE quer ter várias atrações. Talvez não tenha o Lesnar, por exemplo, então já é um desfalque. Mesmo que você tenha Roma contra Drew, você precisa de mais estrelas para vender o evento, né? Embora os ingressos já estão tudo vendido, mas vocês entenderam, né? Para assistir também no WWE Network. E ele esteve recentemente, por coincidência ou não, num eventozinho ali em Cardiff também ali. Acho que era uma espécie de comic alguma coisa, né? Relacionado mais à carreira dele de cinema aí, de séries. E aí lá ele foi perguntado, né, se ele estaria no Clash at the Castle, e ele falou: cara, eu já lutei várias vezes aqui em Cardiff, mas eu garanto pra vocês, eu não estarei lutando no Clash at the Castle, né? Então descartem uma presença de John Cena, a não ser, claro, que ele esteja despistando todo mundo. Bom, e foi perguntado para ele também sobre a possibilidade, claro, de vencer mais uma vez o título da WWE, né, título mundial, e chegar à 17ª conquista. E aí ele falou, né, que ele sabe que ainda não está aposentado, sabe que vai lutar de novo, sempre deixa isso claro, tá? Só que já foi muito difícil conseguir vencer 16 vezes. E quando você é campeão da WWE, você tá no topo da montanha. E o topo da montanha é para os jovens, coisa que ele não sente mais que é, né? Com seus 45 anos. Então, a resposta dele foi justamente assim: para eu chegar no título da WWE, eu tenho que estar, né, jovem, porque é para os jovens. Então, acho que não é mais para mim, já foi difícil ganhar 16 vezes. Isso não significa que ele descartou, né, de ganhar mais uma vez e se tornar aí disparado o maior campeão da história, porque ele tá empatado hoje com o Ric Flair, pode ter o Orton algum dia empatando com ele, né? Triple H é mais difícil porque tá aposentado também, então tem lá 14 vezes. Mas no caso do John Cena, ele nunca descarta. Se oferecerem, obviamente ele vai topar, né, se virar campeão de novo. Agora, ele sente que é pros jovens. E ele vive falando isso em várias entrevistas, né? Que esse é o momento dos jovens, é a hora dos jovens brilharem, ele já fez o que tinha que fazer. A verdade é o seguinte: o John Cena, ele não descarta a WWE. Ele ama ainda a WWE, mas ele sente que tá de saco cheio. Vamos usar logo essa expressão. Ele tá um pouco de saco cheio, isso é evidente, sabe? Pô, ele já fez tanto, mas tanto que ele quer essa pausa nesse tipo de carreira, e eu entendo ele, né? Então, será que um dia ele vira 17 vezes campeão? Eu acho que sim. Pela história, eu acho que seria muito legal se isso acontecesse.